Graça e paz da parte do Senhor Jesus a todos e todas que estão aqui nessa manhã festiva, manhã em que nós nos alegramos na presença do Senhor, sendo gratos a Ele pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É uma das datas mais significativas, mais importantes da fé cristã, do cristianismo. Em toda parte, os cristãos, protestantes, católicos, ortodoxos, comemoram hoje a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E estamos nós aqui também, na manhã de hoje, agradecendo a Deus por essa data, por essa festa, pelo dom da vida, pela ressurreição, por tudo que aconteceu naquele dia lá em Jerusalém, há 2000 anos atrás, quando Jesus, num domingo como esse que antecede, entra na cidade de Jerusalém para todos aqueles eventos, todos aqueles acontecimentos e toda aquela semana conturbada, semana agitada. Eu fiquei imaginando assim um jornal em Jerusalém, dei o nome de Folha de Jerusalém. Imagina aquela semana, as manchetes dos jornais ali em Jerusalém, grande tumulto na cidade, uma multidão enorme de peregrinos de todos os lugares, de todas as regiões, de todos os recantos, não só da Judeia, da Galileia, mas mesmo de outras regiões e de outros lugares, de outras cidades, enfim, mesmo de entre os gentios, né? Uma Páscoa diferente, uma Páscoa muito agitada, uma Páscoa que trouxe tantos transtornos para uns, né? Mas tanta novidade e tanta alegria para outros. O texto de Mateus capítulo 20, versículo 17, 18 e 19, ele nos diz assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Segundo os evangelhos sinóticos, Jesus finalmente chega a Jerusalém. E eu digo segundo os sinóticos porque o quarto evangelho ele tem outra narrativa, outra história, tem uma outra sequência, tem um outro momento. Jesus, segundo o quarto evangelho, ele vai a várias Páscoas em Jerusalém, mas segundo os sinóticos, o ministério de Jesus é um ministério que sai ali de Nazaré, sai da Galileia e vai o tempo todo em direção a Jerusalém. O objetivo era chegar na capital, o objetivo era chegar na grande cidade e o objetivo era passar aquele momento de Páscoa. Então o seu ministério, o seu chamado consistiu nessa missão: adentrar Jerusalém conforme escrito pelos profetas e ali cumprir e ali promover o exercício do cumprimento da missão que ele tinha, que lhe fora dada, e ele precisava alcançar esse objetivo. Então, desde a entrada dele em Jerusalém, no domingo anterior, quando ele entrou montado num jumentinho, com toda aquela multidão aclamando, todas aquelas pessoas
recebendo ele de braços abertos e dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E nós vemos como a multidão, como as pessoas, elas podem mudar de um estado para outro de uma maneira inesperada, rápida, de uma forma assim muito abrupta, de uma recepção calorosa, de uma recepção amiga, de uma recepção de quem recebe de fato um profeta, recebe um Messias, recebe alguém que vai mudar as suas vidas. Em poucos dias a situação se torna caótica, do ponto de vista religioso, do ponto de vista político. Àquela altura, Jerusalém estava assim, um caos mesmo, um grande tumulto, não só pela recepção de Jesus Cristo ou pelo que iria acontecer com Jesus, mas caótica porque era uma cidade que não era tão grande, mas que naqueles dias se tornava uma cidade extremamente cheia, uma cidade que não comportava a quantidade de pessoas que afluíam até ela, porque vinham peregrinos de toda parte, de todos os lugares, para celebrar ali em Jerusalém a Páscoa. Milhares de pessoas provocam, sem um preparo adequado, provocam tumulto, provocam situações indesejáveis, provocam situações de higiene difíceis, porque não dá para acomodar tantas pessoas assim. Gente que consumia muita coisa, consumia muita verdura, alface principalmente, frutas, tâmaras, azeitonas, uvas, cereais, e eles faziam isso consumindo todos esses alimentos e fazendo com que houvesse um boom nos preços. Os preços dessas frutas, dos pães, de toda essa comida, aumentava até de 3 a 6 vezes mais do valor normal, porque é a questão da oferta e da procura. Se você tem muita oferta, o preço cai. Mas se você tem muita procura, o preço sobe. E era exatamente isso que acontecia e estava acontecendo naqueles dias. Era assim também em relação não só às frutas e os cereais, as verduras, mas era assim também com relação aos animais. A demanda por pombos para o sacrifício fazia com que os preços das aves subissem até 100 vezes o preço que elas tinham normalmente. Porque o pombinho era aquele animal, aquela ave mais procurada, porque era mais barata também. Nos tempos normais, nos dias normais, era aquele que uma família pobre podia oferecer. Mas havia, como há hoje e há em todo o tempo, sempre houve os especuladores. E o especulador faz assim: opa, vai vir muita gente, vão estar aqui muitas pessoas, então nós vamos determinar qual vai ser o preço dessas coisas, qual vai ser o preço desses alimentos. Era esses especuladores, que fixavam o preço que seria corrente naquele período, o preço que eles haveriam de cobrar e que todos aqueles vendedores haveriam de cobrar, né? Eles faziam uma espécie de cartel em torno do templo, nas circunvizinhanças do templo, para estabelecer o preço que deveria ser cobrado por todos por todas essas aves, por todos esses animais, por todas essas comidas. Nessa época se ganhava muito dinheiro com a exploração. Gente simples que vinha de todos os lugares, de todas as regiões, que traziam, evidentemente, um pouco das suas economias, que juntavam, coitados, ao longo do ano, com as suas colheitas pequenas, mas iam ajuntando, pensando assim: na Páscoa nós iremos a Jerusalém, iremos ao templo, iremos consagrar
aquilo que temos ao Senhor, vamos cumprir as exigências da nossa fé, da nossa religião, as exigências sagradas. Um historiador chamado Flávio Joséfo, um historiador judeu, não muito confiável, é verdade, a gente não pode confiar muito em Flávio Joséfo, algumas coisas em Flávio Joséfo parece que são lendas, mas ainda assim ele é uma fonte para quem estuda esse período, uma fonte para quem estuda a história dos hebreus, a história de Israel. Ele informa que em média, em cada Páscoa, eram sacrificados 256 mil animais, só no período da Páscoa. Ou seja, você multiplica esses 256 mil animais sacrificados, e esses animais sacrificados para a celebração da Páscoa em si, os textos dizem que deviam ser comidos por até 10 pessoas. Podia ser um pouco mais, mas em média 10 pessoas se sentavam em torno de um desses animais. Veja que na ceia que Jesus realiza com seus discípulos, eles são os 12, mas com Jesus 13 pessoas. Essa era uma média. Então você multiplica por essa quantidade enorme de animais, você tem aí numa só Páscoa, numa só festa, num só momento, você tem mais 2 milhões e 700 mil pessoas, numa cidade que não comportava 10% disso. Evidentemente, nem todas as pessoas cabiam dentro das muralhas. Essas cidades antigas, como Jerusalém, eram cidades muradas, eram cidades que eram cercadas por muralhas. Isso era uma forma de proteção na antiguidade. E evidentemente que ela tinha um número correto de quantas pessoas cabiam dentro das muralhas. E o que acontecia é que muitas dessas pessoas que vinham de longe, desses peregrinos, eles acampavam nas circunvizinhanças, acampavam nas colinas em torno de Jerusalém, não dentro das muralhas, mas nas proximidades, até 2, 3 quilômetros de distância. E ali então, essa multidão acorria ao templo, voltava nessas caminhadas, nessas peregrinações, e por isso que as pessoas, esses comerciantes, esses empreendedores, ou esses especuladores, eles abriam seus comércios em todos os lugares, dentro, fora da muralha, e ali eles tinham chance de vender tudo aquilo que era ligado ao culto, ligado ao sacrifício. Era um negócio de extremo valor e que proporcionava riqueza para essas pessoas. Ao mesmo tempo que essas situações estavam acontecendo, e a gente aqui está imaginando um cenário, estamos imaginando uma cidade, estamos imaginando uma festa, estamos imaginando uma Páscoa em Jerusalém, no ano de 33, como é a data ali do jornal, 21 de abril do ano de 33, sem considerar o erro do calendário gregoriano, que é um erro de 6 anos. Se a gente considerar o erro do calendário gregoriano, a data seria exatamente 27, ou seja, Jesus nasceu de fato 6 a.C., mas isso é uma questão que só vai ser descoberta no século 16, 17. Mas situemos ali, então, como se Jesus nascesse no ano 0, como deveria ser. E aí no ano de 33, todas essas coisas estão acontecendo naquela semana de extremo tumulto, com mais de 2 milhões de pessoas numa cidade que não cabia nem 100 mil. E essas pessoas estão ali aglomeradas. Imagina o estado do exército romano acantonado ali nas proximidades, de prontidão. Entrava de prontidão muito antes de começar a Páscoa, porque uma aglomeração dessa de pessoas era um barril de pólvora, para que acontecessem coisas e que se saísse do controle, eles não tinham como, com a quantidade de soldados que havia, de dominar aquela multidão.
Tudo isso precisava ser levado em conta. Antes, na antiguidade era assim, hoje também é assim. Quando não se planeja as coisas, provoca-se um tumulto. Alguns anos atrás, os congregacionais fizeram uma celebração em Petrópolis para comemorar os 150 anos do congregacionalismo no Brasil. Já faz muitos anos isso. E aí foi talvez uma das últimas vezes que os congregacionais disseram assim: vamos num evento congregacional e vamos em peso nesse evento. E aí as igrejas todas foram para Petrópolis num sábado, né, de agosto, próximo a 19 de agosto, e os congregacionais foram para Petrópolis. E juntou lá uma multidão. Só de ônibus tinha mais de 600 ônibus. Enfim, Petrópolis é uma cidade que não comporta, é pior do que Jerusalém, não comporta uma multidão assim. Quer dizer, o que é que aconteceu? Aconteceu que o nosso pessoal acabou que não fez contato com as autoridades da cidade, e o que aconteceu foi que deu um nó na cidade de Petrópolis, ou seja, nada andou, os ônibus não saíam, nem entravam, nem tinha mais condição, mais de 600 ônibus, como é que vai fazer? Uma cidade de ruas que só passa um carro, então um verdadeiro caos aconteceu ali naquele dia em Petrópolis. E olha que a gente congregacional não é nem tanta gente assim, né? Foi uma coisa tão difícil que o secretário de transporte do município foi demitido, coitado. Ele não tinha nem culpa daquilo, porque a população de Petrópolis, eu mesmo vi pessoas perguntando: o que está acontecendo aí na cidade? É um povo que veio aí, né? Mas foram sem avisar. E aquilo que era para ser bom se tornou uma coisa complicada. Eu fico imaginando em Jerusalém, ali naqueles dias, com toda essa aflição, o exército romano preocupado. Se dizia também que essa época de Páscoa era a época propícia para o surgimento de um Messias, e eles pensavam assim, que se levanta um Messias, eles pensavam do jeito dos zelotas: se levanta um Messias, ele vai ele vai promover uma revolta popular. E caso acontecesse essa revolta, o exército que ficava acantonado nas imediações, ele teria que entrar em ação, entrar em cena, debelar o conflito, se é que poderia, e tinha gente, tinha soldados em número suficiente para fazer isso. Pôncio Pilatos, que era o governador romano, ele morava em Cesareia, mas nesses dias da festa, nesses dias da Páscoa de Jerusalém, ele se transferia para a cidade. Ele ficava, tanta era a preocupação, que ele ia lá para dentro da cidade para acompanhar de perto todos esses acontecimentos, ver quais eram as atitudes, quais eram as situações que precisavam intervir e como precisava agir, principalmente nessa Páscoa, que houve tantas coisas que os evangelhos nos vão dizendo, dos acontecimentos do julgamento de Jesus e de tantas coisas que foram acontecendo. E ao mesmo tempo se percebe o agravo da situação econômica, da situação religiosa, dos peregrinos, situação apavorante e caótica. No plano político, essa instabilidade. Isso podia ser a ocasião propícia, pensavam assim, para que se levantasse o Messias. Na época de Jesus, devido à opressão estrangeira, cada Páscoa era aguardada com muita expectativa, porque se dizia assim: é o momento adequado para que surja esse libertador de Israel. Na escola rabínica de Hilel, que era o avô de Gamaliel, que foi contemporâneo de Paulo, afirmava-se que o Messias devia vir entre o dia 14 e o dia 15 de Nisan. Esse ano seria assim, por volta do dia 2 de abril, comparado com o nosso calendário. Então ele viria por ocasião do sacrifício do Cordeiro Pascal. Inclusive, fatos extraordinários deviam marcar esse momento.
Nos escritos de Qumran, que é os escritos dos essênios, que viviam nas cercanias, às margens do Mar Morto, durante a celebração da Páscoa, ele dizia assim, era o momento propício para surgir também o que ele chamava de mestre da justiça, que era uma espécie de Messias para ele também. E em plena guerra eles diziam assim, enquanto lutam os filhos da luz, os sacerdotes celebram o sacrifício do Cordeiro de Deus por todo o resto santo de Israel, pois será o dia da vitória do Senhor. Então, grupos diferentes, saduceus, essênios, fariseus, zelotas, todos estavam ali nesse contexto. E a ceia pascal, ela se dava da seguinte maneira, logo pela manhã, no chamado dia 14 de Nissan, era o início de que começava de fato a Páscoa. Na Galiléia, nenhuma outra obra era feita durante todo esse dia. Na Judéia, ainda se permitia que o trabalho continuasse até o meio-dia. Mas depois disso, nada mais poderia ser feito. Em Jerusalém, podia sacrificar e comer a Páscoa, o Cordeiro Pascal, não é? A partir desse momento. Outra proibição era a proibição de comer qualquer comida fermentada, comida com fermento. O fermento devia ser jogado fora até 12 horas antes do dia 14 de Nissan. Precisava se livrar de tudo que era comida com fermento. E o Cordeiro Pascal, então, era preparado, como eu disse, para que ele fosse comido no máximo por 20 pessoas, mas em média por 10 pessoas. Além do cordeiro, esse banquete pascal, ele tinha vinho, pão, verduras, ervas amargas, principalmente ervas amargas, para significar a dureza, para significar o sacrifício da saída do que foi o cativeiro, o que foi a escravidão egípcia, frutas e com alguns tipos de condimentos. Era isso que consistia o banquete pascal. Em outras ocasiões, nós já chegamos, acho que 2 vezes pelo menos, a realizar aqui esse banquete pascal, fazer uma celebração em que a gente comeu de fato essas ervas e essas frutas, essa comida que faz parte desse banquete. Então, ele transcorria da seguinte maneira: começava com o erguer do primeiro cálice, pelo chefe da família, ou por aquela pessoa que liderava o grupo, e pronunciava as seguintes palavras, que eram palavras de ação de graça: louvado seja tu, Javé, nosso Deus, Rei do mundo, que criastes o fruto da videira. Com o levantado cálice, então se dizia essas palavras. A seguir, então, entrava a refeição, verduras, as ervas amargas, junto com uma sopa simples. Depois era seguido, enquanto se seguia o banquete principal, era servido o segundo cálice, com a participação de todos os participantes. E depois o líder dava início à liturgia da Páscoa propriamente dita. Na verdade, em todo o rito pascal eram 4 cálices que eram servidos. Você imagine quanto vinho era necessário para toda essa multidão de mais de 2 milhões de pessoas, tomando cada uma delas pelo menos 4 cálices de vinho. Cálices esses que tinham o momento certo, que tinha a hora exata para que aquilo acontecesse. Não era assim, eu vou beber e vou beber. Não, era dentro de uma ordem, de uma liturgia da refeição pascal, dentro de uma celebração que se fazia segundo aquilo que dizia os textos sagrados. Como diz, por exemplo, Deuteronômio capítulo 26, a partir do versículo 5, quando ele vai dizer assim: então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer, foi meu pai e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa.
Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e Ele ouviu a nossa voz, e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E nos tirou do Egito com poderosa mão, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra que mana leite e mel. E eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante Ele. Alegrar-se-á por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. ênfase especial, após essas leituras, era então a colocação desse cordeiro, que lembrava então a misericórdia de Javé, e também essas ervas amargas, que lembrava o sentido amargo da escravidão, sob cujo jugo de Faraó aqueles escravos hebreus eles estavam. Enfatizava-se também a questão dos pães ázimos, os quais lembravam a rápida libertação do Egito. E depois de toda essa liturgia, de toda essa preparação, vinha o banquete. É nessa cena, e é nesse contexto, e é nesse ambiente que nós estamos descrevendo aqui, que Jesus chama seus discípulos e chama-os à parte para lhe dar as instruções de como eles deveriam comer a Páscoa. Jesus prepara os seus discípulos, é isso que esse texto que nós lemos está dizendo. Ele prepara para o grande acontecimento que celebra a história do povo e rememora a situação do povo, as agruras, as dificuldades, a escravidão, a opressão dos feitores, os chicotes que faziam arder as costas daquele povo consumido pela dor e pela fadiga. A sociedade hoje, de certa maneira, ela tenta tirar esse sentido da Páscoa, porque na Páscoa se enfatiza muito essa passagem, essa saída da escravidão para a liberdade, essa saída da opressão para um povo que se coloca diante de seu Deus. E aí essas ervas amargas, essas coisas, tudo isso é esquecido, porque hoje a gente celebra a Páscoa só com doces, com coisas que a gente diz assim, muito gostosas, com chocolates. Isso é uma maneira também de tornar esquecido o significado primário, o significado primeiro, que é de luta, é de opressão e de amargura. Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos e isso nos traz algumas lições, pelo menos 3. Primeiro, a Páscoa é uma festa de resistência. Sim, Jesus, o Cordeiro Pascal, nos ensina uma lição de resistência. Resistência a quê? Resistência ao mal, resistência aos poderes opressores, resistência à injustiça, à maldade que campeia no mundo, resistência aos poderes da morte. Páscoa tem todo esse sentido de que ao comemorarmos e ao celebrarmos a Páscoa, nós estamos lembrando todas essas coisas. Israel aprendeu pela escravidão no Egito, ele aprendeu a capacidade de resistir, de não se conformar. E em que sentido eles não se conformavam? Eles não se conformaram na medida que cada geração que estava ali naquela situação, naquela opressão, eles não deixaram de invocar o Senhor. Eram gerações que oravam, eram gerações que clamavam, eram gerações que diziam, essa opressão, essa angústia, isso já dura demais, isso precisa acabar.
Isso precisa ter um fim. E eles oravam. E eles clamavam ao Senhor para que mandasse um libertador. E quando você lê Êxodo capítulo 3, você vê Êxodo 3 dizendo assim: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu ouvi os pedidos, eu ouvi o choro, eu ouvi e vi as lágrimas do meu povo. Vi a opressão, vi a escravidão, vi o chicote dos exatores, dos capatazes. O Senhor viu todas essas coisas e preparou um homem, preparou Moisés para que fosse até lá e pudesse libertar aquele povo. O Salmo 106 diz assim: felizes aqueles que guardam o direito e praticam a justiça em todo o tempo. Há duas palavrinhas muito importantes hebraicas. Uma é mishpah, que significa direito, e a outra é tzedakah, que significa justiça. Ou seja, é preciso promover o direito, buscar o direito, para que prevaleça a justiça. E essa é o clamor do fiel, o clamor do crente, o clamor de Israel, o clamor da igreja hoje é um clamor que sobe até o céu, pedindo que o direito prevaleça, o direito venha e a justiça tome conta, e a justiça esteja presente aí na nossa sociedade. Mais do que nunca nós precisamos fazer essa mesma oração: Senhor, nós precisamos de ter preservado os nossos direitos e ver a justiça prevalecer em nossa cidade, em nosso bairro, no nosso país. Um país tão que desanima tanto, tantas coisas que nos deixam angustiados, tanta opressão, tanto descaso, tanta falta de liberdade de ir e vir, que a gente passa isso a cada dia. E o que é que nós precisamos fazer? Sim, tem questões políticas para ser feitas, a questão de eleger pessoas que possam ser conduzidas por Deus nessa direção, de fazer prevalecer o direito e a justiça, mas precisamos orar também para que Deus intervenha. Se esses governantes não estão dando conta daquilo que devia se fazer, que nós possamos orar a Deus para que Ele intervenha de alguma maneira, de uma maneira que nós nem sabemos como, mas que Ele intervenha. E o nosso Deus é um Deus que intervém. Por isso nós precisamos desse espírito na nossa mente, espírito de resistência, de não aceitar o status quo, a situação como ela se impõe diante de nós, e dizer assim para nós mesmos: não aceito essa injustiça, não aceito esse estado de coisa, e eu tenho um Deus que pode mudar todas essas coisas. Tem um Deus que pode mudar essa situação, tem um Deus que pode mudar essa cidade, tem um Deus que pode mudar esses governantes, tem um Deus que pode acabar com essa violência, tem um Deus que pode dar um jeito em tudo isso que está acontecendo. A segunda coisa que esse texto nos ensina é que nós precisamos ser determinados em nossos propósitos e em nossas metas. Precisamos saber aquilo que nós queremos. Jesus ali em Jerusalém e na caminhada para Jerusalém, ele tinha exata noção dos perigos que ele tinha pela frente. Ele sabia que o caminho que ele estava trilhando era um caminho de morte, porque quem busca destruir o status quo, a opressão, a maldade, quem busca enfrentar os poderosos desse mundo, quem busca destruir uma religiosidade como era aquela de Jerusalém no ano de 33, destruir uma religiosidade que dava dinheiro a rodo para toda aquela gente. E ele começa com aquele gesto simbólico de limpar o templo, de expulsar os vendilhões do templo.
os cambistas e toda essa gente, quem enfrenta isso e quem diz assim, eu empenho minha vida num projeto desse, sabe que está caminhando para a morte. Não é que simplesmente ele tinha que morrer, mas o caminho que ele segue e o projeto dele de implantar o reino daquela forma era um caminho de morte, porque era enfrentar os poderosos desse mundo, era enfrentar um status quo, era enfrentar um sistema religioso perverso, mau. E a gente encontra a sentença de morte de Jesus lá no capítulo 11 de João. A gente diz assim, foram os romanos que mataram Jesus. Os romanos executaram. Realmente não havia crucificação para o judaísmo. No judaísmo era apedrejamento. A crucificação é um tipo de morte inventada pelos romanos. Mas nós vemos que, diante de tudo aquilo que Jesus estava fazendo, revertendo, colocando tudo de ponta cabeça, os religiosos se reúnem e lá no capítulo 11 de João, lá pelo versículo 50, eles dizem assim, é melhor que morra um só homem de que pereça toda a nação. É uma frase assim que muitos perdem o sentido do que está se dizendo. Parece uma coisa bonita, mas na verdade é a sentença de morte de Jesus. Ou seja, perecer toda a nação, aí não é nada de perecer a nação, é perecer o sistema que eles criaram, é perecer a ordem política, a ordem social, a ordem econômica, a ordem religiosa, é perecer esse estado de coisa, perverso. Ou seja, ele está destruindo. Nós passamos tanto tempo montando essa estrutura para arrecadar esses milhões e milhões de denários a cada festa, a cada ano, a cada encontro, e agora ele chega com outra coisa. É melhor que ele morra. Essa é a sentença de morte. Mas Jesus não desanimou. Ele estava determinado. Ele sabia o que tinha pela frente. Me lembro, no início do meu ministério, quando, do dia 22 de dezembro, saiu aquela manchete de 88, mataram Chico Mendes, lá em Chapuri. E aí foi executado. Mas ele deixou umas coisas escritas, e nas coisas escritas ele dizia assim, eles vão me matar. Eu não tenho dúvida disso, que eles vão dar cabo da minha vida, mas eu vou até o fim defender a floresta. Eu vou defender os povos da floresta. Eu não vou voltar atrás. Pessoas que querem alguma coisa, aqueles que buscam alguma coisa, precisam ser determinados naquilo que querem. Se você tem um alvo, se você tem um objetivo na vida, lute por isso. Ah, mas tem dificuldades. Não importa as dificuldades. Se você, cristão, como nós somos cristãos e temos um alvo, um objetivo na vida e temos submetido esse objetivo diante de Deus, submeta isso ao Senhor. Coloque isso diante dele. E não importa o que aconteça, mas creia que o Senhor vai abençoar nos seus propósitos. E em terceiro, em último lugar, esses versos que falam de situação tão conturbada, de uma Páscoa tão conturbada, aquela semana de Jerusalém, de domingo, quando entra, domingo de Ramos, segunda, terça, quarta, que semana tumultuada, não podia ser diferente a manchete do jornal. Mas, no final, nós temos aqui uma mensagem de esperança. É só olhar o último verso aqui, a última frase desse texto que nós lemos, do versículo 19. Ele vai ser açoitado, escarnecido e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. A mensagem é de esperança, irmãos. É lutas, é problemas, situação difícil.
mas a mensagem é de esperança. Ele foi entregue aos gentios. Por que entregue aos gentios? Pilatos era um gentio, não era judeu. Os soldados romanos eram gentios e o crucificaram. Ele foi entregue aos gentios. Foi escarnecido por esses mesmos soldados que zombaram dele. Foi açoitado, foi crucificado. Mas a morte não foi o fim. Após 3 dias, ele disse e ele cumpriu. Após 3 dias, me levantarei dentre os mortos. A morte foi apenas uma etapa para uma nova vida. Por isso, hoje celebramos a vitória de Jesus sobre a morte. E a Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 15, versículo de número 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. E é ainda Paulo quem grita, nesse mesmo capítulo, versículo 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida pela ressurreição do Senhor Jesus. Jesus nos ensina a necessidade de ir até o fim. Vá até o fim. Portanto, não desanime, não se deixe esmorecer pelas dificuldades, pelas perseguições, pelos perigos de morte, pela cidade entregue à sua própria sorte. Lembre-se que temos um Deus que está no controle. E Ele permite, é verdade, certas situações, mas jamais abandona os seus. Os homens maus têm seus dias contados, mas no fim eles têm a sua vida determinada por Deus. Salmo 73, versículo 17 diz: eu não entendia porque os maus prosperavam, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim dos perversos. Feliz Páscoa a todos e todas aqui nesta manhã, sabendo, como diz Romanos 8, versículo 39, que nos diz essas últimas palavras: nada, nem a altura, nem a profundidade, vamos ler juntos? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém.